Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Recentemente eu fiz uma enquete, pois eu estava pensando em abordar a respeito da inveja. Eu vi que a maioria gostaria de ouvir um pouco a respeito do assunto, se bem que algumas outras pessoas não quiseram, não sei por quais motivos, mas cada um tem o seu motivo de não querer ouvir a respeito, pois provavelmente considera existir temas mais interessantes, não é? Pois bem, vamos saber a respeito um pouco da inveja, como surge, o que é inveja, não é? A inveja nós podemos dizer que é a irmã gêmea da falsidade. Aí você me pergunta, Josi, a inveja é doença? Não, a inveja não é doença, mas ela pode fazer com que a pessoa fique doente, sim. Simplesmente a inveja é desvio de caráter. E a inveja acontece quando não existe uma aceitação da sua realidade, da sua vida, e não existe uma aceitação do crescimento do outro, de reconhecer que um outro chegou a um determinado patamar, e com isso as pessoas ativam o mecanismo da raiva, do ódio, e começa a surgir o famoso desejo de puxar o tapete do outro. A inveja é um sentimento tão destrutivo, sim. Ela pode ser destrutiva tanto para a vítima, agora depende da situação. Se a vítima for uma pessoa fragilizada, que não tenha conhecimento de como saber se sobressair diante de um invejoso, pode sim se destruir, infelizmente. E é um sentimento autodestrutivo, porque o próprio invejoso, ele por si só, ele já está se destruindo, porque é um sentimento tão negativo que ele está deixando de viver a sua vida, de desfrutar dos bens preciosos que ele tem ao seu lado, como familiares, de desfrutar do que ele tem de melhor e de conquistar os seus próprios bens, para se preocupar somente com aquela outra pessoa que se tornou como se fosse uma sombra na vida dela. Na verdade, como a inveja é um desvio de caráter, nenhuma criança nasce com inveja. Na verdade, a inveja é desenvolvida no ambiente em que a criança convive. Isso quer dizer que os pais é que incentivam as crianças e não é. Por quê? Não é que os pais queiram que os filhos cresçam invejosos, não. Muitas vezes pode ser que, sim, filhos de pais invejosos, consequentemente, serão invejosos. Não significa que todos serão invejosos, filhos de pais invejosos, não. Mas também acontece de muitos pais sem saber como realmente agir. Quando as crianças estão numa fase onde vê um amiguinho com brinquedo e assim desejam ter esse brinquedo também, os pais, de uma forma inconsciente, estimulam como? Comprando esse mesmo brinquedo para a criança. A partir do momento que acontece isso, já está gerando o espírito da competição de uma forma errada, já está estimulando. E, posteriormente, a proporção que a criança vai desenvolvendo, vai tornando-se cada vez mais competitiva de forma errônea. Sim, e chega ao ponto de querer ter além do que ela pode ter. A inveja é uma espécie de uma admiração, mas uma admiração que não faz bem. É uma admiração onde, na verdade, suga as energias da outra pessoa. A admiração já é diferente. A admiração, ela contempla, ela festeja, ela comemora com você, e sem desejar ter o que você tem, e sem desejar ser o que você é. E você percebe, sim, quem te olha com um olhar de inveja e quem te olha com um olhar de admiração, que é com os olhos maravilhados, encantados com o que você é e com o que você faz. Já a inveja também, ela já tem uma evolução, que é o recalque. O recalque é a evolução da inveja. E esse recalque, ele é uma forma de inveja mais ousada, que provoca uma situação onde as pessoas procuram encontrar algum defeito seu somente para te acusar.
ainda que não encontre, mas tem que criar alguma história ao seu respeito. É o tipo de pessoa que sabe que nunca será e nunca terá o que você tem. Portanto, tudo que você faz, por melhor que seja, é motivo para que essa pessoa te provoque e te humilhe. Aí você me pergunta: Josi, e como fazer para me livrar de uma pessoa invejosa? Lamento dizer, nós nunca nos livraremos de uma pessoa invejosa, porque por mais que uma saia do nosso caminho, surgirá uma outra. E isso só reflete uma relação com a inferioridade. É uma pessoa que ela se sente por baixo, diminuída, porque ela mesma se diminui, não consegue descobrir o valor que realmente ela tem, e com isso ela tenta diminuir a outra pessoa. Infelizmente, nenhum de nós está isento de ser alvo de inveja. Não. Eu acredito que cada um de vocês já passou por alguma situação. E a inveja, ela pode estar tanto no seio familiar, como na escola, no trabalho. É aquele colega de trabalho que vê o seu desempenho, mas às vezes tenta te diminuir, tentando fazer com que você acredite que você não é bom o suficiente. Mas isso acontece pelo simples fato dessa pessoa ter medo de você assumir uma patente mais elevada, e quem sabe um dia venha tornar-se até um líder, porque ele sabe da sua capacidade. Sim, eu falei a respeito dos ambientes que tem no seio familiar e tudo, mas esqueci de dizer que dentro das igrejas também tem. Sim, isso em qualquer igreja. Eu não estou falando em religião, estou falando em igrejas no geral, porque são seres humanos, nós estamos lutando com seres humanos. Então, o nosso comportamento tem que ser um comportamento bem maduro, bem equilibrado. Resta-nos apenas orar para que seja um sentimento transitório, que isso passe, lembrando que o nosso sucesso é mais importante do que a opinião alheia, tá ok? E muitas vezes você pode até dizer: mas eu não tenho condições financeiras, eu não tenho bens. Por que determinada pessoa tem quanta inveja de mim? Você tem um diferencial. Com certeza você tem algo em você como pessoa que essa pessoa gostaria de ter ou ser e não consegue. E um conselho eu dou: se você sente que alguém está tentando te prejudicar através de sentimentos de inveja, afaste-se, distancie-se. Não precisa você estar se comunicando constantemente. Pessoas que têm desse sentimento em relação a você, ou até mesmo em relação a uma outra pessoa, não tem necessidade de estar próximo a você, porque essa pessoa não vai querer o seu bem. Essa pessoa provavelmente quer saber mais da sua vida, esperando simplesmente um momento de fragilidade sua, para poder tentar te derrubar. Sim, e diante do que nós conhecemos na palavra de Deus, devemos amar sim os invejosos. Por que não? Amar de uma forma racional, sim, amar é uma decisão. Mas não significa que ao amarmos, devemos ter essa pessoa em nossas casas. Não. Você pode amar, você pode ajudar no que for preciso. Mas para entrar no nosso lar, só aceite quem realmente for digno de você, quem realmente comemorar as suas alegrias e chorar com você as suas tristezas. Antes de querer ter um amigo invejoso, queira ser amiga de si mesma. Nós não podemos viver sem todas as pessoas, mas nós podemos viver tranquilamente sem algumas pessoas, e principalmente aquelas pessoas as quais tentam nos prejudicar. Enfim, fico por aqui, não estenderei mais. Espero que vocês tenham gostado do que nós conversamos nesse momento.
Se você já passou por uma situação semelhante em relação à inveja do que foi comentado, ou está passando, comente comigo. Eu gosto de ouvir os comentários de vocês, gosto de ler os comentários de vocês. Vamos conversar, vamos interagir. Estou aqui aguardando e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal, e que Deus abençoe vocês.